Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí para mais um programa 7-1, hoje para repercutir a pandemia no futebol no mundo. Obviamente que no Brasil a situação está muito complicada. Agora, em outros países lá na Europa, tem um cenário completamente diferente do que o que a gente está vivenciando aqui no Brasil. Aqui no Brasil, enquanto uma série de campeonatos estaduais estão aí sendo parados, ou seja, interrompidos, na Europa, a seleção holandesa vai fazer um jogo de eliminatório e vai botar público no estádio, inclusive público sem máscara. E aí, meus amigos, o que vocês acham disso? Vocês estão aí, principalmente Gustavo e Luiz Fernando, estão no estado de São Paulo com o Campeonato Paulista interrompido neste exato momento. E dão de cara com essa notícia que um jogo de eliminatórias vai ser com portões abertos e com as pessoas podendo assistir sem máscara. Muito boa noite, meus amigos. Fala aí, Gustavo, é contigo, a bola mata no peito e começa aí o programa. É isso aí, eu vou explicar por que é diferente a Europa do Brasil. Não sei se eu sou a favor, sou um tanto reticente com relação a essa volta do futebol com portões abertos, mesmo nesse caso específico da Holanda. Já explico para vocês, mas eu queria apresentar uma linha de raciocínio, que é o seguinte: o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele fez algumas recomendações de políticas públicas aqui para o governo, para o governador. Entre elas, a paralisação imediata das atividades das igrejas e também do futebol. O pessoal das igrejas, obviamente, quis entender o que estava acontecendo, por que eles tinham que parar, se não dava para continuar, mesmo com restrições, com menos público e tal. E aí que o Ministério Público conversou com eles, mostrou os dados da realidade que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, e eles entenderam. As igrejas vão fechar e ninguém está protestando mais com relação a isso, porque nós temos o estado de São Paulo já tem mais de 90% da ocupação dos leitos. Alguns municípios já estão com 98%, 98,5%. 100%. Exatamente. Então tá dramática a situação por aqui. E o futebol também teve a mesma reunião, viu os mesmos dados, obviamente que entende o que está acontecendo, eles não são burros, são inteligentes, mas eles tentam reivindicar algumas coisas, porque é prejuízo, eles têm compromissos publicitários, você tem um achatamento de calendário que a gente viu no ano passado, que gera uma acumulação de jogos, desgastes do jogador, você precisa ter um elenco maior, você tem um prejuízo técnico que a gente viu na retomada do futebol, que era uma draga, o nível técnico caiu absurdamente, a gente nunca viu tanto frango de goleiro num curto espaço de tempo, por causa dessa inatividade. Então, obviamente que essa parada traz uma série de prejuízos, e o pleito dos clubes ou da federação pode ser legítimo, mas diante da situação catastrófica que estamos vivendo, eu acho que não precisa mais do que meio neurônio para entender que é hora de fechar mesmo, da gente se cuidar, não é verdade? Até porque os protocolos que vinham sendo aplicados até o momento eram falhos. Tanto é que a gente via jogadores em festas ou promovendo festas, técnicos, dirigentes, Gabigol escondido embaixo de mesa de cassino clandestino. Isso, segundo ele não estava debaixo da mesa, ele só foi ao chão porque obedeceu às ordens da polícia. Judiação do menino, né? Ainda que se escondeu atrás de umas meninas. Olha aí, desculpa, mas eu sempre gostei do Gabigol como um menino da Vila, como um excelente jogador, como jogador com potencial de jogar na seleção brasileira e ser titular hoje, mas ele foi um covarde, um babaca nessa situação. E não retiro uma linha do que eu disse agora. Tá certo? Se a gente tem até nessa questão do protocolo que vinha sendo aplicado, o próprio PCR não é uma coisa perfeita.
porque ele só vai acusar a partir do terceiro dia que você está com a Covid. Se você está com Covid hoje, pegou hoje, e vai fazer o PCR, não vai constatar. Você vai fazer amanhã, não vai constatar também. É só a partir do terceiro dia. E aí que a Federação Paulista... tá. Antes de entrar nisso, a gente tem uma crescente do aumento da ocupação dos leitos. Está aumentando mais de 1% por dia. A ocupação dos leitos aqui no estado de São Paulo, tá? E o futebol ele é perigoso não só dentro de campo. Olha o que está acontecendo. Antigamente, vocês já ouviram falar, obviamente, no tal do televizinho. Ou seja, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, quando só um cara na rua ou no bairro tinha uma televisão, ia todo mundo do bairro ia lá na casa do cara para ver a novela, para ver o Jornal Nacional à noite e emendar na novela. Isso está acontecendo, porque não passam todos os jogos na televisão. E o pay-per-view é caro. Baixou o preço agora, é verdade. Acho que está 50 ou 60 reais. Era mais caro do que isso. Só que ainda assim é caro. As pessoas estão sem dinheiro, estão perdendo emprego. Então as pessoas estão se reunindo para ver os jogos em casa. E muitas vezes, olha o que está acontecendo, principalmente dentro dos condomínios. O pessoal está rateando a assinatura. Eu torço para o Santos, você torce para o Santos, ou para o São Paulo, para o Palmeiras, enfim, seja qual for o time. Vamos juntar aqui 10 conto de cada um, e a gente paga o pay-per-view e vamos ver os jogos. O que era para pagar a cerveja, agora está pagando o pay-per-view, né? Exatamente. Só que aí você junta várias pessoas dentro de casa. Dependendo do caso, acaba sendo mais perigoso do que um bar, porque o bar, às vezes, ele é aberto, ele tem ambientes externos, tem distanciamento, dependendo do caso. E na casa, não. Você pode até abrir a janela, mas e daí, cara? É um ambiente fechado. E com pessoas que talvez tenham circulado em tudo que é lugar. Às vezes não é nem por irresponsabilidade, mas a pessoa precisa ir no supermercado, precisa ir na farmácia, se sentiu mal, sofreu um acidente, precisou ir para o hospital, ou precisa ir para trabalhar. Quantas pessoas não estão pegando metrô, ônibus para trabalhar, trem? Então isso está acontecendo. Ou seja, o futebol não acontece só dentro do campo, como nós já dissemos, ele acontece nos treinos durante a semana, nas viagens, nas concentrações, e também acontece para os torcedores, para os jornalistas que acompanham, para uma série de pessoas. Olha o tanto de gente que se envolve, que vai muito além do futebol. O interessante, eu não sei se já foi noticiado, isso talvez seja até um furo de reportagem agora, é que a Federação Paulista vai propor um novo protocolo de bolhas muito parecido com o que foi feito na NBA dos Estados Unidos, de concentrar os clubes dentro de hotéis, quem tem às vezes dentro do próprio centro de treinamento talvez use, ou enfim, mas eles vão concentrar os jogadores isolados da própria família, de outros lugares. Isso ainda vai ser conversado para, enfim, tentar uma aprovação e tentar continuar com que a bola role, né? Estão dizendo que será que o jogo vai para o Rio de Janeiro? Já não vai. Para Minas Gerais? Já não vai. Será que vai para onde? Sei lá, se eles continuarem tentando. Vão levar para Manaus? Vão levar para Brasília, para o estado do Goiás? Enfim, o Brasil inteiro está periclitante, está numa situação extremamente difícil. E aí, como que vai ser essa logística? O cara vai e volta em viagens longas para jogar 1 ou 2 vezes por semana, ou vai ficar instalado lá naquele estado enquanto os jogos estiverem rolando. E o custo disso talvez seja maior do que a paralisação do próprio futebol. Olha só o tanto de coisa complexa que está envolvida nisso. E agora eu queria apresentar 4 itens. Por que é diferente o futebol na Europa? Por que é diferente a volta do futebol na Europa do que no Brasil? Primeiro que na Europa não tem um boicotador oficial, sabe? Não tem um arrombado desgraçado, sabe? Dizendo que, sabe, falando contra o uso das máscaras, incentivando a aglomeração das pessoas, participando de eventos públicos, aglomerando galera na praia,
Sabe, na Europa também tem governos de extrema-direita, de esquerda, neoliberais, tem tudo que é coisa. E ninguém está sendo imbecil a esse ponto. Aliás, como vem rolando uma campanha na internet essa semana, diante até do ocorrido com um chamamento absurdo do Felipe Neto, porque chamou o inominável de genocida, então eu reforço essa hashtag de não chamar genocida de presidente. Esse é o posicionamento pessoal, não sei se, não vou dizer que é do canal, é pessoal meu, e quem não gostou que vá para o inferno. A Europa, os países fizeram um lockdown pesado, real, de verdade. Você podia sair uma vez por dia, e só para casos emergenciais. Você ia para a farmácia ou para o mercado para buscar suprimentos. Você não podia receber ninguém dentro da sua casa na Europa. Ninguém. Ah, aniversário, vou visitar meu pai. Não vai. Ah, final da Libertadores, vou ver com a minha família. Não vai. Não vai. Fizeram um lockdown sério. Eles conseguiram controlar bastante. E mesmo assim, veio segunda onda, veio terceira onda. E super perigoso, né? Mas eles estão com um plano de vacinação extremamente, muito mais avançado do que aqui, que a gente não tem calendário, não tem vacina comprada, não tem cronograma de compra de vacinação, de vacina, de seringa, sabe? Você tem tinha até então, até há poucos dias atrás, um ministro especializado em logística da saúde que conseguiu confundir a Amazonas com a Amapá na entrega de suprimentos, especialista em logística. Tá? O Brasil não faz testagem da população, cara. Os países mais avançados, a gente viu em vários países a galera testando a população, os governos testando a população. Aqui a gente não faz ninguém faz testagem. A gente não sabe realmente os dados concretos, o risco real que a gente está correndo. E os números que nós estamos vendo, que ultrapassamos a marca de 3 mil mortos no dia, eles são levantados por um consórcio de imprensa. Não são dados oficiais do governo, que não mostra. Porque é um governo genocida e covarde. Tá? E o quarto item, não existe um protocolo de quarentena para quem vem do exterior. Aqui o cara chega e vai para a festa. Você não acompanha com quem esse cara anda, o que ele fez, onde ele foi, de onde ele veio. Festa. E a gente viu uma série de matérias de gringos vindo para o Brasil justamente por isso. Porque aqui, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Estava rolando isso, tá certo? E em outros países, você chega lá, você é obrigado a ficar de quarentena 14 dias, pelo menos, dentro de um hotel, de um quarto de hotel, sem sair, sem fazer nada, recebendo comida no quarto. Por sua conta, você paga. Exatamente, você paga essa quarentena. Tá certo? E mesmo assim, depois há um acompanhamento, um rastreio, você tem que deixar registrado com quem você vai se reunir, aonde você vai, depois para onde você vai voltar, enfim, tem uma série de protocolos rígidos sendo adotados no mundo inteiro. E aqui no Brasil não. Por isso que é diferente a volta do futebol na Europa da volta do futebol no Brasil. Mesmo assim, eu ainda sou reticente a uma volta na Holanda, mesmo que apresente índices excelentes, maravilhosos. Porque uma volta, nesse momento, desperta o interesse de todo mundo. Imagina uma galera que realmente passou mais um ano, trancado em casa, tendo a oportunidade agora de ir num jogo de futebol. Cara, se fosse Ibis e Asa de Arapiraca... Não fala isso, porque o pessoal do Ibis vai achar o vídeo. Deixa achar o vídeo, ajuda e corneta a gente no Twitter deles para divulgar o canal. Valeu, Ibis. Beijo, tamo junto. Obviamente, isso vai atrair um interesse turístico, inclusive, de repente, de outros torcedores, de outras cidades, de outros países, porque na Europa é tudo muito junto, né? Eu acho que mobiliza todo mundo. Exatamente. E eu acho que o grande risco está aí. Você falou algumas coisas, Gustavo, que eu queria até passar a bola também para o Luiz e para o Léo falarem, porque assim, essa questão do futebol aí em São Paulo, de repente criarem bolhas, coisa e tal,
Será que as bolhas funcionam? E aí eu vou dar um exemplo que, obviamente, a maior parte da mídia e muita gente falou, a gente criticou também aqui, que o ano passado, quem liderou essa história de volta do futebol foi o Flamengo. E o que o Flamengo propôs foi justamente a bolha, que na sequência foi estabelecida pela FERJ. Tanto que os clubes, tipo Volta Redonda, que é da cidade de Volta Redonda, o Boa Vista, que é de Saquarema, eles passaram a ficar na capital justamente para terminar os jogos do segundo turno. Ou seja, eles ficaram confinados aqui no Rio, se não me engano foram 10 dias, foram 3 partidas, 3 ou 4 partidas, não vou me recordar. E isso fazia parte de um dos protocolos. Então, a pergunta que eu faço é, será que para o Campeonato Paulista, e aí eu queria que o Luiz respondesse, que justamente tem essa distância aí, na capital daria para concentrar todos os times? Renato, a gente tem um problema chamado brasileiro. O povo brasileiro é imprudente. O povo brasileiro, nós, não vou nem falar o povo brasileiro, nós somos imprudentes, nós somos anarquistas, nós não estamos preocupados com o outro e nós fazemos o que nós queremos. Então, é muito interessante tentar fazer uma bolha, visto que nosso amigo, como o Gustavo disse, Gabriel, estava numa sua folga e ele estava onde? Fazendo tumulto num bar, sabe-se lá se com máscara ou não, mas as imagens de várias pessoas nesse local que ele foi preso, né? Não fala preso, né? Mas não é preso, Detido. Detido. Você via as imagens que várias pessoas estavam sem máscara. Então, tem várias detalhe, né? É só gente pobre, né? Então, um lugar fechado. Então, assim, você vê festas, eu já falei, festa de todo tipo, né? Em vários lugares, com várias pessoas de vários poderes aquisitivos, e ninguém está preocupado. Você acha que, e aí eu vou usar o português claro, me perdoem os jogadores de futebol, mas você acha que esse jogador de futebol, como todos os outros, ou vários outros atletas, vem de uma origem humilde, sem muito estudo? Você acha que esse cara que ganha assim, 100 mil reais, 10 mil reais, ele vai deixar de curtir? Não, não vai deixar. Então, fazer uma bolha no Brasil é complexo. E aí eu vou dar o exemplo, que aí eu vou para o ciclismo, como sempre, né? Vocês sabem que eu gosto do ciclismo. O ciclismo sabe como funciona, né? Então, o ciclismo mundial está acontecendo. Acabou de acontecer. Essa semana passada, Tirreno Adriático na Itália e Paris-Nice na França, com 200 ciclistas, e nenhum teve caso de Covid. Eles vivem numa bolha. Eles fazem exame direto, né? Cada equipe na sua cidade se reúne, eles fazem exames diretos, e quando aparece um caso, normalmente tem aparecido fora das competições, e esse cara é isolado da equipe, e a equipe sai da prova, toda a equipe. Quer dizer, por mais que o cara não esteja na competição, a equipe é convidada, a equipe sabe do protocolo e se retira da competição inteira. Mesmo nenhum esportista daquela equipe estando doente durante a fase, esse é o protocolo. Agora, o Brasil não segue esse protocolo. Não vai seguir e nunca vai fazer isso. A gente sabe. Se nós não conseguimos controlar a nossa família, imagina controlar várias famílias. Então, pensar em fazer uma bolha onde você vai pôr o jogador sem contato com a família, não vai. Porque, assim, o basquete, ele resumiu há quantos meses? 3 meses, a bolha?
Foi 4 meses. 4 meses não, 2 meses, 2 meses e meio. Então, 3 meses. E aí... Você ainda tem a lei trabalhista, né? Que te dá o direito de você ter o descanso, né? Não ficar preso no trabalho. Mas lá eles abriram mão disso porque tem um jurídico forte que negociou toda essa parte, e abriram mão dos direitos trabalhistas para poder competir e ganhar o seu salário e fazer as coisas. Aqui, está todo mundo preocupado com o seu próprio bolso. Então, é uma vergonha, é uma pilantragem, é uma falta de amor ao próximo a Federação Paulista de Futebol tentar seguir com o campeonato fora do estado. Isso é ridículo. Isso é dar um tapa na sociedade e falar assim, nós podemos mais que vocês. E está errado. Se os outros esportes não podem continuar, por que o futebol é o endeusado e pode continuar? Não pode continuar. Tem que parar tudo. Eu sou a favor de, assim, é uma questão de amor ao próximo e olhar e falar assim, foram 200 e tantas mil vidas perdidas no país. Todo mundo perdeu alguém ou conhece alguém que morreu por Covid. Então, há clima para continuar? Com 2.900, 3.000 mortes por dia? Há clima? Não há clima. Então, a gente tem que parar e falar assim, olha, eu tenho que me recolher na minha casa, com a minha família, você tem que recolher na sua, o Gustavo na dele, o Léo na dele, e realmente a gente não podia nem visitar os nossos parentes, porque a gente não sabe se a gente pode se contaminar e levar alguma coisa contaminada para eles. Então, é lamentável pensar que o país está seguindo esse ritmo de continuar os campeonatos. Parabéns ao Ministério Público, parabéns aos governadores que prepararam os campeonatos esportivos no Brasil. Ô, Léo, deixa eu te perguntar. O Luiz falou uma coisa interessante aí a respeito do futebol ser acima do bem e do mal e querer continuar. E aí eu te pergunto, eu acho que os campeonatos estaduais estão assim barganhando essa continuidade porque tem uma entidade máxima também do futebol brasileiro que preconiza aí a continuidade do futebol, né? Aí eu te pergunto, qual é o papel da CBF nessa história toda? Não é? Qual seria o papel da CBF nesse momento? Fazer um calendário, pensar na estrutura que envolve o futebol, pensar no risco que existe na atividade do futebol, todo o seu ao redor, o entorno, todos os stakeholders, né, que envolvem aí o business do futebol, né? Então, o que deveria fazer a CBF nesse momento? Repensar o calendário, reprogramar o calendário. Se a gente fala, nesse momento, de lockdown, onde pais, chefes de família, mulheres estão deixando de trabalhar por uma razão maior, que seria se proteger, por que o futebol tem que seguir o rumo ao contrário? Por que não tem uma representatividade, a CBF, né, de impor, falar, não, pessoal, vamos parar aqui nesse momento, está perigoso, existe risco da gente, dos jogadores, de comissão, toda a logística, ser um potencial agente transmissor. E, nesse momento, repensar completamente a fase que a gente está vivendo. A gente está beirando aí os 3.000 mortos diários, não estou nem falando de 2.000 mortos diários. Nesse momento, o Brasil tem mais mortos em um ano pela Covid do que pessoas que morreram pela AIDS em 37 anos. Então, a gente ultrapassou, em um ano, uma marca que estava sendo feita em 37 anos. Então, é um momento que você passa na porta dos hospitais, você vê familiares em prantos, porque tem alguém lá dentro entubado, ou tem alguém lá sem a certeza que vai retornar à vida. Você tem pessoas que estão se aglomerando em transporte público
para poderem trabalhar ou tentar ganhar o seu ganha-pão, estão se arriscando. Por que o futebol, que é tão rico, tão poderoso, a CBF que poderia ajudar até os clubes menores que de repente não têm um poder aquisitivo, não têm um orçamento que consiga segurar o impacto, poder ajudar assistencialmente esses clubes, esses atletas. Vale lembrar que o Flamengo, né, a gente entrevistou a Camila ano passado aqui no Flamengo, e o Flamengo, apesar de ter feito forçar a barra para poder retomar o campeonato, mas fez uma iniciativa bacana também, que foi ajudar atletas de clubes pequenos e até mesmo os funcionários de outros clubes com cesta básica. Então, assim, esse é o momento da gente pensar um pouco fora da caixa financeira, da carteira, da conta bancária. Né? A gente tem que pensar o que será do futebol se a gente começar a perder atletas, garotos da base, um massagista, uma pessoa que tem mais idade, que tenha risco de ser contaminado, infectado e de repente vira óbito, ou até mesmo de retransmitir para outras pessoas. O Vitor falou aqui algumas vezes, quando é que o futebol vai parar? Será que vai ter preciso a gente ter uma estrela do futebol vindo a óbito para que as pessoas se conscientizem? Oh, meu Deus, isso é sério. Não, já está aí. Já temos aí a marca de quase 300 mil brasileiros mortos. Então, a gente, acho que a Confederação Brasileira de Futebol tem um dever de pleitear e o poder de parar, né, os campeonatos de uma forma geral. E o papel que a Federação Paulista de Futebol está fazendo nesse momento, está se prestando, esse papel sujo de querer forçar a qualquer custo a não paralisação do Campeonato Paulista, é um papel muito feio. De repente, a federação que, de repente, tem a maior visibilidade, o campeonato estadual, que tem a maior visibilidade do país, que tem o seu campeonato mais estruturado, e está indo na contramão, jogando toda a estrutura, gestão que construiu ao longo de décadas, está jogando no ralo com uma atitude dessa. Como é que a gente pode levar a sério uma instituição que está forçando a barra, uma situação que pode levar à morte de mais pessoas? De repente, nem os atletas, mas os atletas vão estar em contato com outras pessoas que, por sua vez, podem estar, e aí começa aquele ciclo. Então, para que isso tudo? Desculpa, Léo, eu só ia fazer um comentário seguinte. Se a confederação, a federação está seguindo a Confederação Brasileira, se a Confederação Brasileira tem a cara de pau de vir falar que jogador não foi infectado em campo, como é que ela sabe? Eu não sei. Ela deveria explicar, e aí eu fico mais louco, porque nenhum meio de comunicação cobrou essa informação, questionou essa informação. Como é que a federação está seguindo o mesmo rumo? Quer dizer, uma pessoa, um fanfarrão, né, para não falar outra coisa, um fanfarrão diz uma coisa dessa, e quem está embaixo está seguindo essa regra. Então, é isso. Mas pode continuar, desculpa. Não, tranquilo, concordo. Assim, até pegando o gancho nisso, né? Quantos casos que passaram esses testes? Esses testes são falhos. Então, quantos jogadores, de repente, entraram em campo infectados e transmitiram para outros? De repente, nesses campeonatos menores, que tem menos visibilidade, ou até mesmo nas divisões inferiores. A gente tem um caso claro aí que chegou ao conhecimento que chegou ao conhecimento de todos, foi o caso do Valdívia na Série B do ano passado, que foi preciso ser substituído no intervalo do primeiro e segundo tempo, porque o resultado chegou no meio do jogo. O cara já jogou a primeiro tempo todo infectado, podendo passar para outros jogadores que, de repente, não apresentaram sintomas. Mas teve o caso do Fred no Fla-Flu. Sim, enfim, sim. E teve uma série de outras situações também, sim, que a gente poderia enumerar aqui, e que a CBF simplesmente deu de ombros. Sim. O Campeonato Brasileiro 2020 está aí para quem quiser, está fresquinho na memória de todo mundo. A quantidade de absurdo que a CBF fez, ou deixou de fazer, deixou de tomar ações, justamente de caso pensado, que é o que eu bati na tecla aí durante
a temporada passada toda. Eu queria só, antes da gente encerrar, falar duas coisas. O Gustavo falou a questão do achatamento do calendário, enfim. Eu vou dizer o seguinte. Ano passado, 2020, principalmente nessa época que a gente ainda estava vivenciando campeonatos estaduais, os campeonatos já tinham tido aí boa parte das partidas realizadas. Então você tinha ali uma reta final. E nós ficamos paralisados, o futebol ficou paralisado durante 4 meses. 4 meses. O atual cenário diz o seguinte: se a gente conseguir parar as atividades e aí incluir o futebol durante pelo menos 2 semanas para ter o referencial, para ter a base, o objeto da avaliação, a gente já pode colher bons resultados. E nós estamos ainda no começo da temporada. Isso pode muito bem ser feito. Pode, plenamente sim. E a segunda, com relação à questão das bolhas, o Luiz falou, eu acho que da NBA. A NBA fez a bolha o ano passado, esse ano não fez mais, ou seja, está todo mundo jogando em seus ginásios. Tem ginásios, inclusive, que está recebendo público. Só que é o seguinte, lá, meus amigos, os Estados Unidos é um país gigantesco, tem um número de casos absurdo, mas eles estão vacinando pra caramba. Os jogadores que apresentam minimamente sintomas são afastados das equipes, igual o Luiz falou, a questão das equipes de ciclismo. Ou seja, então, nós atravessamos uma temporada inteira e a conclusão que nós chegamos é que não aprendemos absolutamente nada. E aí, seja na esfera governamental ou seja na esfera esportiva, a gente vê um comportamento semelhante. Parece que nada está acontecendo. É óbvio que alguma coisa no meio desse turbilhão acontece, tem a vacinação, tem o protocolo dos clubes, mas isso, neste exato momento, não é o suficiente. Precisam ser adotadas medidas um pouco mais enérgicas. Então, que se pare o futebol durante X meses ou X semanas, para que a gente tenha um objeto de estudo e aí a gente faça a melhor avaliação. Agora, a partir do momento que a gente tem uma confederação sul-americana que divulga o calendário da sua competição internacional, dizendo que ela vai acontecer mesmo com a recusa de 2 países convidados. Você tem a entidade máxima do futebol brasileiro dizendo que o futebol tem que acontecer. Você vai fazer o quê? Fica difícil adotar uma linha única, um protocolo único, uma coordenação nacional para que a gente pudesse ter aí, pelo menos, o futebol como sendo uma referência e não ser mais um instrumento aí da balbúrdia e da bagunça que impera no país. Fala, Luiz. Microfone fechado, Luiz. Desculpa. O futebol pode ser responsável pelo aumento de vários casos. Porque terminaram os campeonatos e a gente viu as torcidas sem máscara indo para aeroporto, estádio, comemorando na porta do estádio, comemorando na porta dos clubes, sem máscara. Então, será que esses caras não foram contaminados e não são esses caras que estão morrendo, esses caras que estão ocupando as UTIs? Transmitindo para os seus parentes, para a mãe, vó. Luiz, a gente pode pegar desde o final do ano passado com a história de festinhas clandestinas do Réveillon, passando aí pelas festinhas clandestinas de Carnaval, passando pelas torcidas que foram para os estádios. Exemplos não faltam. Agora, não querem ver, não querem enxergar isso. Até a final da Libertadores. E a gente sente a final da Libertadores foi um negócio horroroso, mas... Fala aí, Gustavo. Cara, eu acho que a paralisação do futebol é um negócio muito forte, principalmente no Brasil, onde sempre foi dito que aqui é a pátria de chuteiras, não é verdade? É o país do futebol. Então, assim, onde até o futebol parou,
sabe? Isso tem um simbolismo muito forte. Eu espero que as pessoas percebam isso, porque coisas muito fortes já pararam antes. As novelas foram interrompidas. Eu não sou espectador de telenovela, mas elas foram interrompidas, cara. Elas estão aí há 50, 60 anos aí rolando na televisão todo dia, e elas foram interrompidas. O carnaval esse ano não teve. Olha só, o carnaval, cara, não teve. Não teve o carnaval oficial, não teve o Réveillon oficial. Mas, assim, tá na hora da gente perceber, cara, o futebol também tá parando tudo, sabe? Isso tem um simbolismo muito forte e precisa ser sentido pela população. Inclusive pelos 30% de imbecis que seguem o outro imbecil negacionista que pensa que a Terra é plana e o cu é quadrado. Gustavo, eu só queria fazer um complemento aí, porque a gente já está estourando o tempo. O futebol parou, a telenovela parou, os eventos de entretenimento oficiais pararam. Porra, mas a gente teve uma classe que fez de tudo e trabalhou com afinco. Porque uma coisa que a gente não conseguiu frear foi a gana, foi a cara de pau e foi vamos dizer, a insensatez de todos os políticos e de parte da classe judiciária que mantiveram o processo eleitoral ano passado. Então, meu amigo, eu só queria me despedir falando o seguinte: parte do Brasil parou. Diversos setores da economia, diversos setores sociais, mas a gente não foi capaz de frear a ganância e a canalice dos políticos. Essa é a minha mensagem final. Galera, estamos chegando ao final aí de mais um programa 7-1. Se você achou o tema pelo menos interessante, que mereça debate, dá um like aí, faz a inscrição no canal. Renatão, peraí. Vamos terminar com um negócio feliz então, né? Puta programa pesado. Pô, tem uma entrevista deliciosa que fizemos com o Dadá Maravilha. Tá chegando. Deliciosa, e que vai ao ar neste sábado. Sábado, Renato? É isso mesmo, vamos embora. Isso aí, sabadão. Se não foi sábado, passou a ser. Exatamente, sábado a partir das 10 horas da manhã, uma entrevista maravilhosa, sensacional, deliciosa, descontraída, leve, com o lendário Dadá Maravilha. Quarto maior artilheiro do futebol brasileiro, não é isso? Exatamente. Aquele que fez mais gols de cabeça no mundo, é isso? Isso. E que fez 10 gols num jogo. 10 e por causa disso, se livrou de usar uma calcinha fio-dentão cor-de-rosa. Não era para falar. Enfim, deixa a galera vir. Galera, Dadá Maravilha chegando aí na área também, conversou com a gente, bacana. E você que ainda não fez a sua inscrição no canal, faça. Vai lá no nosso perfil do Instagram, porque está acabando o tempo para você que ainda não participou do sorteio das máscaras. A gente vai fazer o sorteio, tem 3 máscaras do canal 7-1 lá sendo sorteada. Marca lá seus amigos, compartilha com a galera, beleza? Pessoal, ó, um abraço. Máscara, álcool gel e distanciamento social. Isso aí. Estamos chegando ao final, um abraço e até a próxima. Falou! Yeah, 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 yeah.